A Bíblia registra as histórias de algumas mulheres que foram maus exemplos de mães. Sem dúvida, as piores mães da Bíblia falharam muito com seus filhos, e em vários casos o fracasso dessas mulheres na tarefa de ser mãe também influenciou na forma como seus filhos se tornaram pessoas ruins. Podemos encontrar maus exemplos de mães na Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas antes deixa-te fazer uma pergunta: você é inscrito nesse canal? Se não for, se inscreva para não deixar de receber esses vídeos que edificam nossa vida espiritual, desde os casos mais simples até os casos mais terríveis. A seguir, você vai conhecer 5 maus exemplos de mães na Bíblia. Rebeca foi uma mulher virtuosa e muito temente ao Senhor. Sem dúvida, ela é uma das mulheres mais importantes na narrativa bíblica, e está longe de ser uma das piores mães da Bíblia. Porém, ainda assim ela tomou decisões questionáveis com seus filhos. O nome de Rebeca nesta lista é apenas um lembrete de que até mesmo pessoas piedosas, às vezes podem dar maus exemplos como mães. A falha de Rebeca teve a ver com a forma como ela demonstrou favoritismo por um de seus filhos. Esse comportamento, que também foi adotado por seu marido Isaque, dividiu sua casa durante muito tempo. Jacó era o filho favorito de Rebeca, e Esaú era o filho favorito de Isaque. Como resultado, aquela família foi marcada por enganos e trapaças, e chegou ao ponto de um filho desejar matar o outro. Consequentemente, Rebeca teve de lidar com o sofrimento de ver seu filho favorito, Jacó, partir para longe de sua casa para não ser morto por seu outro filho, Esaú. Inclusive, depois de Jacó partir, Rebeca nunca mais o encontrou em vida. Durante o início do reinado do rei Salomão, por volta de 970 a.C., uma mulher anônima deu um grande mau exemplo de mãe. De acordo com a narrativa bíblica, 2 mulheres meretrizes moravam juntas, e as duas deram à luz na mesma época, com uma diferença de apenas 3 dias. 1 Reis 3 verso 16 ao 28. Mas, numa noite, uma daquelas mulheres acabou matando o próprio filho ao se deitar sobre ele. Sim, foi algo acidental. Porém, o que torna essa mulher num dos grandes maus exemplos de mães na Bíblia, foi sua atitude diante daquela situação. Ao invés de se lamentar por seu filho perdido, aquela mulher sorrateiramente se levantou durante a noite e pegou o filho de sua colega de casa como se fosse seu. Depois, ela deitou o corpo de seu filho morto sobre a outra mulher. Em outras palavras, essa mãe simplesmente trocou seu filho como se fosse um mero objeto sem valor que havia quebrado. Pela manhã, quando a outra mãe se levantou para amamentar seu filho, ela viu que o menino estava morto. Obviamente ela também percebeu que aquele não era o seu filho, mas o filho da mulher com quem compartilhava a casa. A disputa daquela mãe para tentar recuperar o seu verdadeiro filho, chegou até o rei Salomão. Diante do rei, as 2 mulheres afirmaram que eram mães do menino. Então, de forma muito sábia, Salomão propôs dividir o menino vivo ao meio com uma espada para que cada mulher ficasse com uma metade dele. Diante dessa proposta que parecia ser absurda, a verdadeira mãe logo renunciou a seu filho, pois ela preferia vê-lo vivo com a mãe impostora, ao invés de morto. Em contraste, a falsa mãe concordou com a divisão do menino, pois de forma completamente egoísta, ela queria que a mãe verdadeira também perdesse seu filho. Ao ver as reações das 2 mulheres, Salomão não teve dúvida a respeito de qual decisão tomar, e devolveu o filho à sua verdadeira mãe. Não se sabe nada sobre o que aconteceu com aquela mãe impostora. Não se sabe se mais tarde ela se arrependeu de sua atitude, ou se ela voltou a ter outros filhos. Sabe-se apenas que por uma fatalidade ela não teve a oportunidade de criar o seu filho, mas o seu comportamento nos faz questionar que tipo de mãe ela teria sido para aquele menino. Outro mau exemplo de mãe na Bíblia é o de uma mulher anônima que viveu em Samaria no tempo do reinado do rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. 2 Reis 6 verso 24 ao 30. Naquele período, a cidade de Samaria havia sido sitiada pelo rei da Síria. Consequentemente, a cidade sofreu uma terrível fome, e os habitantes recorreram a medidas extremas para sobreviver. Nesse contexto, a Bíblia registra que 2 mulheres fizeram um acordo terrível.
Elas combinaram que matariam e comeriam o filho de uma delas, e no dia seguinte, fariam o mesmo com o filho da outra. Então, a primeira mãe matou e cozinhou seu próprio filho para se alimentarem dele. Porém, quando chegou a vez de a outra mãe cumprir sua parte do acordo, ela se recusou a matar o próprio filho. A mulher que havia matado seu filho, se sentiu injustiçada, e recorreu ao rei Jorão em busca de justiça. Chocado com a situação, o rei rasgou suas vestes e culpou o profeta Eliseu pelo sofrimento do povo. A situação em Samaria realmente era desastrosa. Inclusive, a crise era tão grande que uma cabeça de jumento, que era parte indesejável de um animal considerado imundo pela lei mosaica, era comercializada por 1 quilo de prata. Mesmo assim, aquela mãe cometeu o impensável, pois pior que seja a situação, geralmente é esperado que uma mãe de verdade dê a própria vida para salvar a vida de um filho, e não o contrário. Além disso, mesmo a outra mulher que se negou a cumprir o combinado entregando seu filho, também não demonstrou ter um senso de mãe apurado. Ela fez parte daquele acordo terrível e igualmente se alimentou do menino que foi morto. Todo aquele sofrimento não era por culpa do profeta Eliseu, mas era resultado do pecado dos israelitas. O povo havia quebrado a aliança com o Senhor. Levítico 26, verso 29, Deuteronômio 28, verso 52 ao 57. A verdade era que os israelitas estavam profundamente corrompidos pela idolatria desde os tempos de Acabe e Jezabel.